região. Neste momento, nós estamos dando início ao nosso programa, um programa que, como já foi dito, busca deixar informado os cidadãos são-caetanenses a respeito dos principais acontecimentos de nossa cidade e também da nossa região, já que estamos inseridos num mundo cada vez mais globalizado. O São Caetano News, ele visa deixar você sempre bem informado. Então, no nosso programa você vai ter sempre entrevistas, reportagens, né? E acima de tudo, um resumão das notícias da semana. Assim, através do nosso programa, você vai ter acesso a uma informação de credibilidade e sempre voltada, né, para você, como já foi dito. Nós vamos fazer um programa para você e esse programa será feito por você também. Então, o nosso boa noite, né, nesse primeiro momento. E para começar nesse nosso primeiro programa, estamos tratando de um tema que é de suma importância hoje no Brasil, a questão da segurança. E para falar de segurança, né, ninguém melhor que o nosso convidado de hoje, o delegado de Polícia Civil, Dr. José Luzia, que já está aqui conosco no nosso estúdio, né? Então, delegado, nosso boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco, né? Para tratar de assuntos referentes à segurança da nossa cidade. Boa noite, Nilson, boa noite aí às pessoas que nos veem nesse momento. É verdade, é um espaço muito bom e eu já quero te agradecer de antemão por prestigiar a nossa Polícia Civil, nos trazendo aqui para falar um pouco de segurança e mostrarmos para a população são-caetanense a forma de trabalho e principalmente as diretrizes do trabalho da Polícia Civil para o ano vindouro de 2019. Delegado, quando se fala de polícia, a população às vezes não consegue discernir muito bem, né, devido às polícias que existem no Brasil, ou seja, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Polícia Ferroviária. A própria Polícia Civil tem umas subdivisões, né, de Polícia Técnica, Polícia Científica, que na verdade é tudo da Civil, né? Então eu gostaria de começar o programa, o senhor, se possível, explicasse para a população as funções específicas de cada uma dessas polícias para que o nosso público pudesse entender, compreender como funciona, né, esse mecanismo de polícia no Brasil. As polícias, na verdade, todas as diretrizes sobre polícia, sobre segurança pública, está no nosso artigo 144 da nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior. No que tange a divisão de polícias, de uma forma geral, todos veem na TV a Polícia Federal, vê a Polícia Civil, vê a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, temos também a Polícia Ferroviária em alguns estados. Na verdade, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal, além da Polícia Ferroviária em alguns estados, elas fazem o policiamento ostensivo, que é aquele policiamento que tem que estar no local fazendo a segurança, tem que estar presente, presença nos eventos. Observe que nos eventos, nas festividades de rua, as polícias que mais a população vê é a Polícia Militar, porque tem que fazer aquele policiamento local, é um policiamento ostensivo, ostensividade, o que nos dá a ideia, nos denota a ideia de pessoas que têm que estar sendo vistas no local. Então a Polícia Militar ela precisa estar sendo vista, esse é o policiamento ostensivo. No caso da Polícia Civil, da Polícia Federal, nós fazemos aí, vamos dizer assim, muitos de nós falando no linguajar policial, o policiamento velado, que é aquele policiamento investigativo. O papel primordial da Polícia Civil e da Polícia Federal, obviamente, nos casos de interesse federal, é apurar a autoria e materialidade de um crime. E, nesse aspecto, a Polícia Civil ela faz investigações. O delegado representa por prisões, é o delegado que determina autuações em flagrantes, mas um papel de uma polícia não se confunde com o outro. Cada polícia tem o seu papel previamente definido pela própria Constituição Federal. Então fica aí explicado essa situação para que as pessoas, né, porque às vezes o pessoal não compreende bem essas funções policiais, mas veja, no momento o Brasil passa por uma situação muito difícil. Salvo engano, o ano passado foram 67 mil homicídios a nível nacional. É quase uma guerra, né? Se estivéssemos vendo uma guerra civil, determinados países em guerra civil não conseguem matar tantos. Aqui em Pernambuco, logicamente, até por fazer parte desse contexto,
a situação não é tão diferente da realidade do Brasil, embora aqui, durante muito tempo, nós tínhamos alcançado um bom índice, né, de redução de homicídios. Especificamente falando, delegado, aqui em São Caetano, o senhor tem números, tem dados de como foi essa realidade até esse presente momento, esse ano? Perfeito. A gente tem que concordar exatamente contigo, Nilson, porque realmente a violência ela é crescente em alguns locais. Mas especificamente, se tratando de números e se tratando de estatística, no estado de Pernambuco nós tivemos aí um decréscimo no número de homicídios em relação aos anos anteriores. Tratando especificamente da realidade da cidade de São Caetano, graças a Deus, desde que nós assumimos aqui a titularidade da delegacia, que foi no mês de fevereiro do ano de 2017, nós aí conseguimos aí um avanço muito grande nessa questão da diminuição do número de homicídios na cidade aqui de São Caetano. São Caetano, até há pouco tempo, nós víamos aí contabilizar quase que nós chegamos aí nesse mês de outubro, a 2 meses sem homicídio. Infelizmente aconteceu um determinado fato, que foi até um fato que comoveu bastante aqui a cidade de São Caetano, porém o fato, a realidade que a gente pode mostrar em relação à estatística é que o número de homicídios aqui na cidade diminuiu. E eu atribuo essa questão, Nilson, verdadeiramente a algumas prisões pontuais que nós fizemos. Prisões de indivíduos aí que efetivamente eram ligados aí à questão de prática de homicídio. A questão de uma guerra de gangues aqui na cidade, que algumas pessoas têm esse conhecimento. Então, essas prisões foram fundamentais para que hoje nós tenhamos aí em São Caetano um número de homicídio menor do que tivemos no passado. Eu quero só fazer um adendo, que eu não estou querendo dizer que a violência acabou. A violência não acaba, a violência é um fenômeno social. A partir do momento que nós nos organizamos para viver em sociedade, a violência vai existir nesse meio. Mas, graças a Deus, nós podemos dizer que o número de homicídios, nós conseguimos diminuir o número de homicídios aqui na cidade de São Caetano. É todo um contexto, não só a atribuição da Polícia Civil, a Polícia Militar, né, o apoio da Prefeitura, o apoio dos demais órgãos públicos. Tudo isso é fundamental para que hoje nós tenhamos uma São Caetano aí, eu repito, ela não está livre da criminalidade, porém, o número de homicídios, ele efetivamente diminuiu. É interessante, né, porque o senhor fala numa questão de grupos, aqui realmente algumas pessoas chegaram a falar em determinado momento aqui em São Caetano, que havia um bairro, né, que havia até um toque de recolher, o pessoal já estava dizendo, às 5 horas só entra com autorização. E São Caetano é uma cidade ainda de porte pequeno, né, e a gente estava vendo uma realidade quase de cidade como o Rio de Janeiro. Mas, como o senhor falou, a ação da polícia que repercutiu muito bem, né, inclusive pelas comunidades que sofriam com esse tipo de atitude, que elogiaram bastante esse trabalho. E tem um outro fator, como o senhor mesmo coloca, a violência, ela não existe uma violência em si específica, existem vários tipos de violência, né? Nós temos as violências de duas formas, objetiva, subjetiva, e o combate à violência não será feito apenas com a repressão. O senhor colocou muito bem quando disse que é um conjunto, é a sociedade que tem que se articular, porque os poderes instituídos têm que participar disso. Nós temos que chegar, o governo tem que chegar nas áreas mais ou menos privilegiadas, né, nas áreas mais humildes. Porque quando o governo federal não chega, quando o governo estadual não chega, quando o governo municipal não chega, então quem chega lá geralmente é o tráfico, porque o senhor colocou muito bem, as causas mortes em São Caetano geralmente são oriundas dessas guerras por tráfico, né? Então não é uma cidade que a gente possa dizer especificamente que vive daquela violência que estão matando que seria não o homicídio em si, apenas pela prática de matar, mas o roubo, né, o latrocínio. A gente quase não tem o latrocínio em São Caetano, né? A gente quase não tem. O que nós temos são homicídios geralmente gerados por esse conflito, pelos pontos de drogas, né, os traficantes. Mas o senhor colocou uma outra questão aí de um acontecimento que chocou bastante, comoveu bastante a comunidade, né, que foi da pequena Giovana, né? E a população de São Caetano, nós chegamos a ver em
páginas aí, Facebooks, o pessoal elogiando bastante, agradecendo a polícia pela ação rápida, pela identificação, né, dessas pessoas, pela identificação dos que cometeram este delito. Foi difícil para a polícia, doutor, chegar até estas pessoas? Como foi aí? O senhor pode explanar alguns detalhes sobre essa ação? Perfeito, sim, isso. Na verdade, crimes dessa natureza, eles causam bastante temor na população local. Isso aí, você tem conhecimento disso, você tem essa experiência, vivencia essa experiência tal qual a minha pessoa. Crimes dessa natureza realmente espanta bastante e, obviamente, implica dizer que a polícia investigativa, a polícia civil, ela tem que começar o trabalho perante familiares. Então, tão logo tomando conhecimento, infelizmente, devo dizer que infelizmente o fato aconteceu justamente no momento que podemos até dizer um momento que a cidade vivia até um momento de festa. Era um dia antes da eleição. Então você sabe que apesar de toda disputa dos partidos, disputa partidária, mas é um momento festivo, a eleição é um momento que se expande, se vê a democracia, né, vivenciada no país. E no meio dessa situação toda acontece aí esse ato que culminou com a morte da menina, daquela pequena criança. Realmente, quando eu tive contato logo com a mãe da criança, foi um fato que nos comoveu bastante, apesar da nossa experiência. A mãe da criança realmente sofreu bastante com essa situação, quase não conseguia falar quando se colocou presente na minha sala. Mas ali, naquele momento ali, Nilson, eu fiz uma promessa, que essa promessa, tenho certeza, não foi só minha, foi também da minha equipe, da equipe da Polícia Civil. Foi de que nós não pararíamos, não descansaríamos um só instante enquanto não chegássemos à autoria desse crime. E essa promessa eu fiz à avó da criança, eu fiz à mãe da criança, eu fiz ao tio da criança. Eu não tive a oportunidade de conversar com o pai da criança, tamanho sofrimento que ele estava passando. E realmente foi um crime que nós empenhamos nossos esforços, contamos com apoio muito forte, muito bom e sempre muito propício da nossa Polícia Militar, a Polícia Militar local aqui, sob o comando do Major Marcelo. Então nos apoiou bastante, a ROCAM, a investigação foi grande, a principal vítima, o principal alvo daquele crime ali, ele não poderia mais voltar para a cidade, ele estava temeroso, nós tivemos que localizá-lo em outras cidades, foi bastante difícil localizar, estava com bastante temor, e um trabalho árduo aí das polícias já no final, eu num primeiro momento representei por uma prisão de um indivíduo, identificamos um primeiro indivíduo, no segundo momento, nós nos empreendemos logo em seguida esse indivíduo, que era o proprietário da motocicleta. Num segundo momento, nós identificamos os dois outros indivíduos e inclusive o indivíduo que efetuou os disparos. E esse indivíduo não negou, esse indivíduo confessou, esse indivíduo estava bastante arrependido, o outro indivíduo também estava arrependido, mas eu acredito, sabe, Nilson, que eles se arrependeram porque aconteceu o fato com a menina. Eles não se arrependeram de matar, eles se arrependeram de matar a menina. Ou seja, se o intento deles tivesse sucesso, matar só o alvo principal, para eles, tudo bem, tanto faz, tanto fez. Não teria arrependimento. O arrependimento foi por causa da morte da menina. Então eles devem pagar pelo que fizeram. Tá? Eu tive a oportunidade na data de hoje, concluir o inquérito, estamos remetendo para a Justiça, estamos aí pedindo a conversão da prisão temporária dos indivíduos em prisão preventiva, mas a promessa, assim que nós conseguimos efetuar todas as prisões, na verdade a gente não se sente feliz. Não tem como se sentir feliz, porque infelizmente com a vida de uma criança que ela mal conheceu o mundo, mal conheceu a vida, 4 anos de idade, mal conheceu os vídeos, a família que nós vimos aí pela TV, a menina muito alegre, uma menina muito amada, eu percebi que a família amava bastante essa criança. Não é uma coisa que a gente se sente feliz nisso, mas eu me senti gratificado sim com o abraço que a avó da criança me deu no dia que foi efetuado todas as prisões na delegacia, esteve na delegacia, me deu um abraço e me agradeceu. E eu disse para ela, falei, olha, era o mínimo que a Polícia Civil poderia fazer, era o mínimo. E graças a Deus esse crime foi elucidado e agora o procedimento aí está nas mãos da Justiça. E a certeza do dever cumprido, né? Ou seja, a polícia dando respostas à população, que isso é muito importante.
que geralmente, né, doutor, a gente sabe que em muitas cidades, alguns homicídios eles ficam sem ser elucidados. E isso acaba criando um desgaste, que a população às vezes passa a não acreditar na justiça, passa a não acreditar na polícia, pensa, não acontece, ninguém é preso. E é algo que aqui em São Caetano, pelo menos, a gente não tem visto acontecer, né? Todos os crimes, salvo engano, estão sendo elucidados, né? As respostas estão sendo muito imediatas. O senhor tem um índice de elucidação desses homicídios aqui em São Caetano esse ano? Nós tivemos aí até foi o objeto até de uma parabenização, né? Nós recebemos aí uma parabenização, não só da nossa delegada seccional, a delegada de Belo Jardim, que é a seccional que nós estamos subordinados, mas também do nosso diretor. Nós tivemos a informação que o nosso índice de resolução é de 92%. Um índice, graças a Deus, altíssimo, mas, Nilson, mais uma vez eu aproveito o ensejo e digo que isso não é só uma premiação da Polícia Civil. É todo um conjunto, como foi dito aqui, é todo um conjunto. São Caetano é um local que nós chegamos para trabalhar e que nós temos recebido aí todo o apoio possível dos demais órgãos públicos, da Prefeitura, da Câmara Municipal de Vereadores. Recentemente nós utilizamos lá o espaço para uma determinada operação. Há um tempo atrás nós fizemos operações aqui no espaço conseguido pela Prefeitura com todo o material, computador, papel, impressora, todo o material, água para os policiais, cedido pela Prefeitura. Então isso aí é uma situação que a cidade só tende a ganhar, a cidade só tem a ganhar com isso. Hoje nós podemos dizer que se o cara ele pretende vir para São Caetano para roubar ou para traficar, ele até pode vir, mas com absoluta certeza a polícia vai chegar nesse indivíduo e vai fazer o que manda a lei. Ou seja, ele vem com a certeza que vai ser preso, né? Pode ter a certeza que ele vai ser preso. Mas, delegado, veja, a população, como o senhor falou, né, gosta de fazer perguntas, e nós temos algumas perguntas de alguns moradores aqui de São Caetano dirigidas à sua pessoa. Então vamos dar uma olhada aqui na tela, né, para o senhor analisar essas perguntas. Meu nome é Antônio, eu queria saber da segurança dos mototáxis clandestinos. Boa pergunta, Antônio, boa pergunta. Na verdade, alguns exercícios de determinadas profissões requer aí autorizações de órgãos públicos. No caso, em tela, os mototaxistas, eu tenho a informação de que tem que solicitar esse cadastro junto à prefeitura, tem que ter aí uma autorização legal aí do município, né, que controla aí a polícia de trânsito, faz essa polícia de trânsito nesse aspecto para poder circular. No caso da Polícia Civil aí, ela deverá agir no intuito de que provavelmente esses mototáxis clandestinos, eles provavelmente não têm habilitação. Muito provavelmente, diversos deles não têm habilitação. Ele adquire a motocicleta e pega a motocicleta e vai rodar, vai trabalhar, tentar ganhar o seu dinheirinho. Porém, o interesse da Polícia Civil nesse aspecto é com relação aos crimes de trânsito. E ele está sem habilitação aí, e de repente fazendo uma manobra brusca, uma manobra mais intensa, não respeitando os limites de velocidade, porque se não tem habilitação, obviamente desconhece as regras de trânsito. Se não tem habilitação, desconhece as regras de trânsito. Então, nesse aspecto, a Polícia Civil pode agir sim. E mesmo que a Polícia Civil não faça nenhuma autuação criminal com relação a esse mototaxista, se não houver ali incidência de algum tipo de crime praticado por ele, a Polícia Civil pode informar, pegar os dados no caso desse infrator, pegar os dados e encaminhar à prefeitura, e pode ser acionada também a Polícia Militar. Eu acredito que a motocicleta dele possa ser recolhida e ele aí sofrer as penalidades aí previstas no Código de Trânsito, porque se está fazendo um mototáxi sem autorização legal, autorização devida, ele está incidindo num tipo administrativo previsto no Código de Trânsito, que é o transporte irregular de passageiros. E nesse aspecto, o veículo dele, inclusive, pode ser retido pela Polícia Militar. É interessante que a Prefeitura, através do diretor de trânsito, Jorge Moraes, nos informou, né, que há uma preocupação muito grande do prefeito Jadiel em relação a esta questão dos mototáxis, tanto que já há um projeto de organização do trânsito de São Caetano, segundo a diretoria de trânsito, que já foi entregue ao Detran,
né? Eles estão aguardando que o Detran se faça presente na cidade de São Caetano, onde as ruas vão ser sinalizadas, né? Nós vamos ter sinais de trânsito aqui em alguns pontos, né? Isso, mão e contramão em algumas vias. Então, a partir da organização desse primeiro momento do trânsito, segundo a diretoria de trânsito, né? Segundo o Jorge Moraes, também nós vamos ter como a prefeitura vai ter como fiscalizar melhor essa situação dos clandestinos. E ele informa também que a prefeitura disponibiliza, né, em parceria com o SESC-Senat, o curso que é necessário ser feito para que a pessoa seja habilitada a transportar passageiros, e a própria prefeitura é quem faz o cadastro do mototáxi, ou do mototaxista no caso, que deve procurar a prefeitura, né, deve procurar a diretoria de trânsito para fazer esse cadastro e apresentar que ele está apto a isso, ou seja, ele vai ter que ter um curso, né, de mototaxista, vai ter que ter o alvará em dia de funcionamento, autorização da prefeitura, para que só então ele possa exercer a profissão com segurança para os passageiros. Até porque, né, doutor, se alguma coisa acontecer com um desses passageiros, uma infelicidade de um acidente, e esse passageiro vier a falecer, infelizmente, ele vai responder até pela questão do homicídio, não é isso? Perfeito, perfeito. O crime de trânsito é um crime previsto na própria forma culposa. Ele, obviamente, não tem intenção de matar o passageiro, mas agindo com culpa, ou seja, sendo negligente, imprudente ou imperido, que são as formas de culpa, ele pode sim, os familiares desse passageiro procurando a delegacia de polícia, poderá ser instalado um procedimento e ele vir a responder por esse grave crime de trânsito. Muito bem. Vamos à segunda pergunta. Meu nome é Cleitiane. Delegado, assim no caso que as mulheres são agredidas pelos seus companheiros, as mulheres, o que é que elas devem fazer? Cleitiane, realmente é muito interessante a sua pergunta e acredito que a pergunta que você nos fez é de grande interesse da população feminina aqui da cidade de São Caetano. Acredito até que das pessoas de cidade vizinhas, circunvizinhas que irão assistir esse programa. Porque digo isso porque posso te dizer com toda certeza, eu tiro vários plantões aqui na nossa região, tiro plantões em Belo Jardim, já tive plantões também no plantão de Caruaru e eu vivo o dia a dia da cidade de São Caetano. E realmente hoje aí posso lhe garantir que 60% das ocorrências que chegam no plantão são questões relacionadas à violência doméstica. Acredito que muitos dos homens ainda não assimilaram bem o que é a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340/2006. Ela protege realmente a mulher que venha sofrer violência doméstica no âmbito, né, do espaço doméstico, e até mesmo aquelas mulheres que já terminaram o relacionamento com o seu antigo companheiro, mulheres que namoraram muito tempo com um determinado rapaz, isso foi de conhecimento social. Enfim, essa pergunta que você fez é muito interessante. Agora, eu devo colocar um primeiro aspecto. A violência, quando nós falamos em violência, a grande parte das mulheres ainda pensam também que nós estamos falando da violência física, que é a violência real. Ou seja, em outras palavras, o soco, a tapa, né, a rasteira, enfim, violência que o homem utiliza o braço, utiliza a mão, utiliza uma arma de fogo, enfim. Não, a mulher, essa também é um tipo de violência, é a principal, é a que se melhor se vê, mas a mulher também pode sofrer outro tipo de violência, a violência psicológica, que é através do constrangimento, através da ameaça, a violência patrimonial. A mulher acabou o relacionamento com o indivíduo, mas o indivíduo retorna na residência da mulher e quebra, como a gente vê, no dia a dia a gente vê muito isso. Aí, até fogo no sofá, quebra aparelhos eletrodomésticos, a violência também ela se denota aí, a gente vê muito pela a violência relacionada aí à honra da mulher, com xingamentos, com calúnias, com difamações. Então, nós não tratamos só da violência física. A partir do momento que seu marido, seu companheiro, seu namorado lhe diz, olha, se você não fizer isso, eu vou fazer isso com você, ele está te ameaçando. Isso é uma violência doméstica. A violência doméstica ela se demonstra aí em vários aspectos. Então, é essencial também saber que sempre a vítima de violência doméstica, com base na Lei Maria da Penha, sempre a vítima vai ser uma mulher. E
diante desse aspecto, quer dizer, a violência ela também se traduz numa agressão, numa prática de uma violência entre mãe e filha, entre a mãe contra a filha contra a mãe, o irmão contra a irmã, a cunhada contra a outra cunhada, enfim, pessoas que têm uma convivência ali familiar, desde que seja do sexo feminino, vai incidir a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é bastante ampla. Hoje nós já temos entendimento nisso, de que se a mulher sofreu uma violência física, mesmo que seja uma lesão corporal de natureza leve, mesmo que seja uma violência pequena, uma pequena lesão na mulher, a mulher não precisa representar. Então, se chegando na delegacia de polícia, a mulher sofrendo uma violência física, mesmo que seja uma lesão pequena, de pequena monta, o delegado de polícia, os policiais não vão nem perguntar se ela quer representar. O procedimento será feito, o indivíduo será autuado em flagrante, dependendo da situação, poderá ser arbitrada fiança para ele ou não, mas a verdade é que ele será autuado em flagrante delito. E mesmo que ele venha a beneficiar-se, responder em liberdade por ter recolhido a fiança, ele vai responder por aquele crime, ele poderá ser condenado e algum tipo de pena poderá a ele ser imputado. E mais, é importante trazer aqui um aspecto também, aproveitar esse espaço que o Nilson está aí nos concedendo, dizer que atualmente, pela nossa legislação, a legislação da Lei Maria da Penha, uma vez a mulher conseguindo, a vítima da Lei Maria da Penha, conseguindo aquelas medidas protetivas de urgência, que é afastar o indivíduo do lar, que é um pagamento de uma pensão provisória para a mulher, mas principalmente o afastamento, né? O que mais a vítima quer é o afastamento dele do lar, dos filhos, das testemunhas daquele procedimento. Uma vez a mulher gozando desse benefício, o juiz determinando o afastamento do agressor, caso o agressor venha a descumprir essa ordem judicial, obviamente será aí decretada a prisão preventiva do ofensor, e aí então ele vai responder a todo o procedimento recluso, ou seja, no presídio. Sem fiança dessa vez, ele vai pagar porque ele descumpriu uma decisão judicial que já tinha sido provocada pela agressão, né, à mulher anterior. Então, perfeito. Agora ele não tem direito à fiança mais, ele vai direto para a cadeia e vai ficar lá passeando entre os outros clientes, né, naquele espaço, para que ele crie até vergonha na cara, né, para ele agredir as mulheres. Perfeito. Delegado, mais uma pergunta, né, agora vamos dar uma olhadinha aí. Delegado, boa noite. Eu gostaria de saber o que a população de São Caetano poderia fazer em questão de segurança, onde não temos. Por exemplo, não podemos sair à noite, para ter 6 horas da noite tudo fechado. Quando saímos, é todo mundo assombrado. E chegando em casa, quando alguém chega até para bater, para pedir alguma coisa, a gente tem medo. O que o senhor poderia nos passar para que a gente poderia fazer para que venha melhorar aqui em São Caetano? A gente viu aí a pergunta da Ana Paula, né? E foi uma pergunta bem ampla, mas aqui a gente quer agradecer a Andernet, né, que está fornecendo a internet para que nosso programa chegue a todo o planeta. E você aí que está focado na TVC3 deve sempre lembrar que todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós estaremos aqui com o programa São Caetano Notícias. Mas vamos voltando à pergunta, delegado. Você viu uma pergunta bastante ampla da Ana Paula, né? Talvez ela tenha resumido uma pergunta que a população gostaria de fazer no geral. E a gente já comentou aqui no começo, né, que a questão da violência ela não se dá de uma forma só, né? E o combate à violência, como a gente viu, a questão da segurança ela é bem mais ampla, ela não é só uma questão da repressão policial. A gente já sabe, qualquer pessoa sabe que a segurança ela tem que se fazer atingindo a todos os níveis sociais, levando, né, diminuindo ao máximo as ruas escuras, né, esses espaços degradados, que em alguns lugares do Brasil o pessoal começa a transformar esses espaços degradados até em áreas de lazer, colocam aula de dança, né, um espaço para música, para jovens aprenderem. A gente sabe que tem que ter um trabalho social muito forte, principalmente nas comunidades mais carentes, e acima de tudo a educação, né, que inclusive
o secretário de Educação aqui da cidade de São Caetano tem um projeto de levar, né, palestras a respeito de segurança, de cidadania às escolas, né, que deve ter sido parte, que é o projeto Educação se faz com segurança. Já está sendo estudado, o material tudo sendo elaborado, e a Secretaria de Educação aqui de São Caetano, através do secretário Reginaldo, ele vai colocar em prática esse projeto, e o senhor, inclusive, já sabe disso, foi convidado, né, a fazer palestras, a delegada regional, a doutora Luciana, também. Então, várias pessoas irão palestrar também dentro desse projeto, representantes da Polícia Militar também, da promotoria. É um projeto bem amplo da Secretaria de Educação. Mas, delegado, respondendo a essa pergunta tão ampla, quais seriam as soluções, se há soluções assim, a curto, a médio, a longo prazo, como se dariam essas soluções? Ana Paula, é muito boa a sua pergunta, mas a segurança pública, ela, como nós dizemos aqui, é um conjunto de ações concatenados, voltados aí realmente aí a proteger o patrimônio, proteger a vida, enfim, proteger o lazer, proteger, dar toda a satisfação de segurança aí à população. Eu costumo sempre informar que a Polícia Civil, fazendo uma interpretação do que determina a nossa Constituição Federal, nós fazemos um papel de policiamento repressivo. Ou seja, o que é você agir de forma repressiva? É o fato acontecer e você ir lá e reprimir aquela situação. Em verdade, esse é o papel da Polícia Civil. Mas nós não podemos nos limitar a isso. Nós temos que fazer também um papel preventivo. Porque, como dizem, é melhor prevenir do que remediar. Então, diante desse aspecto, nós tivemos aqui participando de algumas audiências públicas, participamos aí de reuniões, grupos de segurança. A gente percebe que a população de São Caetano, quando se coloca um movimento como esse, a população de São Caetano realmente, ela procura saber, ela comparece, ela participa. Vários crimes, eu posso abrir um parênteses aqui, vários crimes, nós tivemos efetiva participação da sociedade são caetanense na elucidação. É muito participativa, e a população de São Caetano, posso dizer, na sua grande maioria, praticamente o crime, o envolvido com a criminalidade são pouquíssimos indivíduos. Na sua grande maioria, a população quer ver a cidade em ordem, quer ver a cidade fluir, quer ver a cidade crescer, quer ver a cidade viver de forma certa, correta. Por isso que participam de ações, de investigações com as polícias. Então, a gente precisa aí, eu vou tirar um tempo, ainda, eu espero que ainda seja esse ano, mas eu preciso conversar com o major, com o comandante da companhia, conversar com o nosso prefeito, né, conversar com o nosso promotor de justiça, veremos se conseguiremos a participação da nossa juíza, porque atualmente São Caetano, onde eu tenho conhecimento, não tem um juiz titular, né, vem uma juíza na terça e um juiz na quarta, mas a gente precisa aí unir os esforços do que a gente tem para poder, em prol da segurança pública. Eu, graças a Deus, tenho percebido que em situações que a Polícia Civil precisa agir, mas precisa também do apoio do Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Prefeitura, as respostas são imediatas. Eu pude participar de algumas operações como convidado em outras cidades, não aqui em São Caetano, em outras cidades, e vi alguns colegas reclamarem, né, do apoio que não tinha, e quando me indagavam, eu digo, São Caetano, a gente não vivencia essa realidade. São Caetano, efetivamente, nós temos sim os apoios dos poderes constituídos, por esse motivo que nós temos conseguido aí êxito em solucionar alguns crimes de forma mais célere, outros não de forma tão célere assim, mas que estão em encaminhamento de investigação. Mas o que a gente pensa realmente, Ana Paula, no primeiro momento, é o continuarmos unidos.
continuarmos unidos, porque cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo a sua função, né? Eu gostaria que tivesse mais, gostaria que tivesse aí câmeras de monitoramento, até mesmo na zona rural, interligadas diretamente com as polícias, né? Eu gostaria muito que na Polícia Civil, ao invés, nós agora temos uma Polícia Civil que tem um policial que atende 24 horas, mesmo fora do horário do expediente, mas ali dentro pode ir ali bater na porta, que tem um policial ali que atende. Eu gostaria que tivesse pelo menos mais uns 4 policiais atendendo. Eu gostaria que o plantão nosso ficasse aqui mesmo, em São Caetano, mas infelizmente são coisas que não dependem do delegado, né? Afinal de contas, nós somos Estado, nós somos poder público. Eu sou subordinado sou subordinado ao secretário de Defesa Social, sou subordinado ao chefe de polícia, sou subordinado ao governador do Estado. Então nós precisamos contar sempre com o apoio dessas autoridades para nossas ações. Mas sempre que posso, e pretendo continuar assim ainda no decorrer desses dias ainda aí, fazendo operações. Acredito que operações são muito importantes, a presença da polícia. Nós temos, eu pude perceber aqui em São Caetano, locais de zona rural. Recentemente eu estive, nós fomos até fazer a autuação de uma pessoa lá por tráfico de drogas nesse local, fizemos a prisão, conseguimos localizar drogas numa determinada zona rural aqui na cidade. E eu pude perceber que quanto a pessoa se espanta com a presença da polícia no local. Foi como o Nilson colocou, o Estado precisa estar presente, né? O Estado precisa estar presente não só com a polícia, não só com a polícia, o Estado precisa estar presente com escolas, com posto de saúde, com tudo aquilo que a população precisa. Porque se o Estado não entra, aí entra aquilo que a gente conhece como quarto poder. O quarto poder quem? É o tráfico, é o chefe do tráfico, é mostrar para aquelas pessoas que ela pode ganhar dinheiro de forma fácil. E aquela pessoa vai confiar mais em quem? No Estado ou no quarto poder? Então o Estado não precisa, o Estado não pode deixar que esse quarto poder venha tomar aí espaço. O Estado tem que estar presente. É por isso que eu, quando tenho oportunidade, Nilson conhece bem isso, nós pegamos a viatura, vamos até a zona rural, eu escolho uma zona rural, vamos em Vila Santa Luzia, nós vamos lá em Itapiraí, nós vamos, a gente escolhe uma zona rural e vamos passar lá, mesmo que não tenha denúncia, mesmo que não haja denúncia, mas nós passamos por lá, falamos com os moradores, cumprimentamos as pessoas, cumprimentamos alguns. A polícia tem que se fazer presente, o Estado tem que se fazer presente. Então nós fazemos a nossa parte, mas contamos que todos possam fazer a sua parte, e aí sim nós sempre teremos aí um local melhor. Eu quero só aproveitar, Lúcio, ainda e dizer que na verdade, hoje em dia, não seria aí só um mal que a cidade de São Caetano esteja sofrendo, que é a questão de um determinado horário, você não vê mais ninguém na rua. É uma questão que a gente, recentemente eu viajei por alguns lugares, até mesmo Rio de Janeiro, que é um caso à parte, sei, mas são locais que a gente tem visto por aí, que realmente em um determinado horário a pessoa acaba sendo reclusa da sua própria casa, mas porque o país em si vive uma grave crise. Então essa grave crise econômica realmente tem aí feito com muitas pessoas desempregadas. E o desemprego acarreta também a criminalidade. Veja que a segurança pública é como um todo. Acredito eu que se muitos tivessem o seu trabalho, não justifica roubar, não justifica roubada. Mas tenho absoluta certeza que um índice de desemprego menor faz com que também uma população de determinada localidade tenha também mais segurança, porque a pessoa precisa estar ocupada. A pessoa precisa acordar e saber o que vai fazer. Eu vou para o colégio, eu vou para a faculdade, eu vou trabalhar. A pessoa não pode estar ociosa, a pessoa precisa estar ocupada com alguma coisa. Porque a ociosidade também é um fator aí que pode levar aí a pessoa a querer praticar alguma espécie de crime. O senhor falou na questão do desemprego, da grave crise econômica, social, política, ética e até moral que o Estado brasileiro vive como um todo, né? O nosso país vive. E a gente vê que a questão da segurança ela foi referência em todas as campanhas políticas, Brasil afora. E aqui em Pernambuco não foi diferente, né? O governador Paulo Câmara, inclusive, teve sérios problemas
com essa questão de segurança e sempre procurando solucionar. Fez concursos para a PM, né, a Polícia Militar, fez concursos para a Polícia Civil, se comprometeu, inclusive, que nos próximos 3 anos haverão concursos, né, 1 por ano, para suprir essa necessidade. E o senhor colocou que quando a Polícia Civil já determinados locais, o pessoal até fica espantado, né, com a presença da polícia. E essa questão leva diretamente à falta de efetivo, né, a necessidade de um aumento de efetivo, que seria algo fantástico se as delegacias funcionassem normalmente à noite com o mesmo efetivo, que tem a mesma quantidade de efetivo que elas têm durante o dia. Né? Isso facilitaria de sobremaneira. Mas a gente sabe que tudo isso tem um custo, onera demais o Estado. E aqui na nossa regional, a gente sabe que a doutora Luciana criou, né, trouxe para cá o CORE, né, uma força-tarefa especial que atua, nesses últimos 2 meses, está atuando em algumas cidades. E o CORE não poderia ser trazido para algumas operações em São Caetano, principalmente nessas zonas rurais, para que se fizessem durante uma semana uma ação do CORE ali efetivamente? O senhor acha que isso é possível, é viável, ou tem alguma outra necessidade do CORE já nesse momento? É interessante essa colocação que você fez, e boa lembrança, porque nós temos que realmente, eu costumo dizer que não é porque nós não temos o efetivo suficiente, nós temos que cruzar os braços, de forma alguma. E se nós cruzarmos os braços, nós vamos estar entregando aí a cidade à criminalidade. Isso de jeito nenhum. O mal nunca pode vencer, quem tem que vencer é o bem. Então, diante desse aspecto, doutora Luciana, depois que é a nossa seccional, como já foi dito, ela conseguiu, aí ela militou bastante, e obviamente os outros seccionais também, seccional de Caruaru, de Garanhuns, os demais colegas delegados, né, numa reunião com o chefe de polícia, conseguiram aí aumentar o efetivo policial, mas com o próprio efetivo já existente. A pessoa que possa estar nos assistindo vai se perguntar, mas como isso? Aumentar com o próprio efetivo? Sim. Porque a Polícia Civil, a escala do policial civil, ela é diária, é de expediente, né, trabalhando de segunda a sexta, mas também temos aqueles policiais que ficam 24 horas na delegacia, que trabalham numa escala, que nós falamos numa escala de 24 por 72, ou um dia descansando 3 dias. Então, o governo ofereceu para a possibilidade desse pessoal que estivesse descansando, em que muitos deles gostam realmente de fazer outra atividade, que faça essa atividade na própria da polícia. Como? Aí criou-se, então, o que a gente chama de um grupo, vamos dizer assim, de um grupo para ações especiais, dentro da própria seccional. Então, diariamente, nós temos um grupo de policiais civis, que ficam à disposição lá da seccional em Belo Jardim, mas que podem ser seguidas para as cidades. E nesse aspecto, São Caetano já começa agora no mês de novembro, sendo aí angariado, né, gozando desses frutos, vamos dizer assim. Nós vamos, durante toda a primeira semana do mês de novembro, esse grupo estará à nossa disposição, e aí sim, esse grupo eu vou pedir para esse grupo ir nas escolas, na zona rural, eu vou pedir para esse grupo não vai ficar parado na delegacia, não vai nos ajudar em algumas situações de polícia civil, como intimação, né, como de repente eventuais aí, cumprimento de medidas cautelares que eu tenha requisitado e que até o presente não tenha sido cumpridas. Mas esse grupo para realmente mostrar que estão aí à disposição, não minha, está à disposição da população. Então foi importante, né? É verdade, nós somos muito felizes aí nessa situação. Os policiais, como você bem sabe, eles têm trabalhado aí de forma aguerrida, têm cumprido realmente os horários, e esse grupo aqui que estará à disposição de São Caetano na primeira semana de novembro será muito útil, será muito bom. A população aí veja que aos poucos não eu posso frisar e repetir o que eu já disse, não é o ideal, tínhamos que ter muitos mais policiais, mas dentro do que nós temos, nós estamos tentando aproveitar da melhor maneira possível. Então a cidade de São Caetano, a partir de novembro, vai receber aqui durante uma semana o CORE, né, que vai ter uma atuação mais ampla até da Polícia Civil durante a semana. Mas, delegado, também o senhor colocou a questão, né,
do desemprego, que a gente sabe que ele é gritante hoje no Brasil. E isso me levou a uma questão, porque a violência em si ela é muito debatida por sociólogos, antropólogos, né, filósofos também, o pessoal da área de segurança, e geralmente se procura uma causa única para a violência. E a gente sabe que talvez não exista uma causa única para a violência, né? Até porque antigamente se dizia que, na visão dos antropólogos e dos sociólogos, que a violência era gerada, né? A violência era gerada geralmente pela miséria. Mas, por outro lado, alguns estudos que foram feitos comprovaram que essa tese em si só não seria uma hipótese capaz de provar os motivos totais da violência. Por quê? Alguns até chegaram a dizer, olha, se a pobreza for gerar violência, nós teríamos no Brasil, né, mais de 100 milhões de ladrões, né, por assim dizer, de bandidos, de marginais. Porque a gente tem uma linha muito grande de pessoas abaixo da linha de pobreza aqui no Brasil. No seu entendimento, quais seriam os conjuntos principais reprodutores dessa violência? O tráfico por si só ele justificaria a ambição, que hoje é o que mais gera essa violência, né? O maior número de crimes hoje é provocado pelo tráfico. Então, uma política específica para se combater mais efetivamente a questão das drogas, será que resultaria numa diminuição muito grande dessa violência? De antemão, eu repito aquilo que falei no começo, né? A violência ela é intrínseca à sociedade. Existiu sociedade, vai existir violência, né? A gente costuma até, eu já vi alguns debates de acadêmicos, né, de juristas, dizerem que enquanto, dar como exemplo aquela questão do famoso história do Robinson Crusoe, enquanto o Robinson Crusoe vivia sozinho na ilha, ele tinha, a regra dele era podia fazer o que ele quisesse. Vivia sozinho, solitário na ilha, porém quando ele chega um amigo dele, né, se não me engano, sexta-feira, né, e aí começa ali então os desentendimentos e os embates, e aí começa ali a surgir ali pequenos crimes, pequenos delitos. Na verdade, a violência ela é algo que sempre vai estar nas discussões de faculdades, de juristas, porque, a bem verdade, a violência, a gente tenta trabalhar ela, tenta visar ela, Nilson, de uma maneira mais prática, com mais praticidade. E a gente aqui em São Caetano, especificamente, essa realidade se demonstra realmente com o tráfico de drogas. Assim que eu cheguei aqui em São Caetano, eu tive a oportunidade de conversar com a então juíza, né, que estava aí, na época ela estava como titular, e ela disse para mim, doutor, olha, eu trabalhei em cidades aí em Pernambuco, do sertão, que as pessoas podem ver como violenta. Mas eu não via crimes de homicídio nessas cidades, no sertão, no polígono da maconha, né, que eu conhecia o polígono da maconha. Eu não vi os homicídios lá, segundo a juíza, né, eu não vi os homicídios lá de forma tão cruel como eu vejo aqui na cidade de São Caetano. Então, São Caetano nós vivemos com um desafio para cá, que para poder diminuir esse número de homicídios aqui, nós precisamos atacar realmente o tráfico de droga. Porque identificamos aqui 3 gangues essas envolvidas no tráfico de drogas, envolvidas o tráfico de droga também acarreta o roubo, né? Toda essa situação aí tem como pano de fundo, como base, o tráfico de drogas. E realmente hoje o tráfico de drogas ele é um mal que atinge aí muitas sociedades. Nós temos visto as jovens tendo vidas dizimadas aí, nós temos visto pessoas, mesmo que não sejam mortas pelo tráfico, mas acabam sendo mortas pela própria droga. Então o tráfico realmente ele precisa ser combatido. E nós temos tido sucesso nesse combate aqui na cidade de São Caetano. Recentemente nós fizemos uma autuação, a mais recente relacionada a tráfico de maconha. Estamos identificando grupos aqui na cidade que realmente têm envolvimentos com o tráfico de droga. O tráfico de drogas, eu digo aqui que não só por mim, tenho absoluta certeza pelo Ministério Público, pela Polícia Militar, pelo Poder Judiciário aqui local, ele é sempre visto aí de um modo que tem que ser combatido com rigor. Hoje a violência,
Nós temos nos preocupado, né, quando temos uma questão do homicídio, por exemplo, mas nós temos a violência que ela se denota também com a violência doméstica, nós temos a violência daqueles crimes que a gente chama de crimes de proximidade, né? Então, mas o principal, o que realmente causa dor de cabeça e grande preocupação, não só para a Polícia Civil, mas para a Polícia Militar e, de uma forma geral, para o Ministério Público e o Poder Judiciário, é o tráfico de drogas. Uma festividade, sabe-se que pode instalar um ponto de venda de drogas, no dia a dia, pontos de venda de drogas instalados, temos indivíduos que já foram presos 1, 2 e até 3 vezes, né? Nós temos efetuado contato com autoridades policiais de cidade vizinha, porque o tráfico de drogas ele é dinâmico, sabemos que a droga vem de Caruaru, mas a droga também vem de Belo Jardim, a droga pode vir de Garanhuns, como a droga pode vir do Sertão e como pode vir do Rio de Janeiro, até mesmo do Paraguai. Então, eu, assim, já tive a oportunidade de ouvir isso de algumas autoridades, que o que se precisa efetivamente para combater o tráfico é uma união, efetiva união das forças policiais, principalmente Polícia Federal e até as Forças Armadas, Exército, Marinha, Aeronáutica, porque essa droga ela vem de fora, um grande monte vem de fora, sabemos que... Se colocar nesse caso a Marinha para atuar nos portos, né, e nas regiões de rios e mares, a Aeronáutica nos aeroportos e o próprio Exército nas fronteiras, né, porque são justamente os 3 pontos por onde a droga entra mais no Brasil, ou via ultramar, né, vindo de navios, ou pelos próprios aeroportos, trazidas pelos aviões, e na fronteira pela própria pelo gigantismo da fronteira brasileira até, né, em algumas áreas de florestas muito imensas, e onde não se tem muita capacidade, digamos assim, no momento de se prever aqueles caras que passam por ali usando rotas alternativas. Então acho que as Forças Armadas, como o senhor coloca, tem uma função importantíssima para montar esse cerco externo, né? Impedir essa droga que vem de fora de entrar no Brasil, e as forças de repressão policial atuariam aqui dentro internamente, né? Eu acho que numa ação conjunta talvez a gente conseguisse, se não, como o senhor já falou, acabar, porque realmente se trabalhar com o fim do tráfico seria uma utopia, mas pelo menos reduzir a um patamar que ele se tornasse quase que insignificante, não é isso? É verdade, porque nós sabemos, é importante essa junção, essa união de forças, porque a Colômbia é a maior produtora de cocaína no mundo, todo mundo sabe, mas não é a maior consumidora de cocaína. Então, a Brasil, sabemos, né, apesar do solo de Pernambuco, mas não é Pernambuco o maior produtor de maconha no Brasil. Tem outros estados que produzem em larga quantidade também. Então, a gente precisa unir forças, as polícias precisam unir forças, combater aí, fortalecer, como você disse, o policiamento de portos, né, o policiamento de fronteira, né, nós temos aí, quando os estados precisam, aí o governo federal manda forças para dar apoio, forças do Exército, força fuzileiro naval. Essas forças têm que ser contínuas, principalmente em regiões de fronteiras, porque por ali entra não só droga, entra armas, entra tudo de ruim, né? E acaba aí sacrificando as polícias, principalmente a Polícia Civil, principalmente a Polícia Militar, que ficam encarregados aí dentro internamente de combater esse tipo de acaba sobrecarregando as polícias civil e militar, no caso, não é isso? É verdade. E outra coisa, você colocou bem interessante a questão da Colômbia, né? Quando você diz a Colômbia é o maior produtor, mas não é o maior consumidor. E lá na Colômbia haviam cidades violentíssimas, e graças a um trabalho de educação, eles conseguiram, né, minimizar quase com a queda de 90% a violência nessas cidades. E aí vem a questão da educação novamente, que veja, o cigarro, hoje, muita gente largou o cigarro por uma questão de educação, essas campanhas educativas, mostrando o mal que o cigarro faz, mostrando as pessoas que morrem devido ao cigarro, né, acabou conscientizando as pessoas que aquilo ali era um mal que não faria sentido ele continuar cometendo suicídio lentamente. Então, as campanhas educativas teriam uma finalidade muito grande, muito ampla, dentro também desse combate ao narcotráfico. É mostrar para o jovem, para a criança, para o adolescente, o próprio adulto, que a droga não vai levá-lo a lugar nenhum, né? Que essas famosas viagens, como eles dizem,
ela é só uma coisa temporária. Quando ela acaba, ele vai estar numa situação geralmente pior do que a que ele estava anteriormente, né? Então acho que aí a questão da educação também seria bem importante. É isso. Então, doutor, voltando só a essa questão da Colômbia, que inclusive, né, teve resultados excelentes. Aqui em Pernambuco nós temos a cidade de Camaragibe, de Moreno, que tem uns projetos que envolvem a polícia, o Ministério Público, a sociedade integrada. Eles criam polos, que é o Camaragibe Mais Seguro e o Moreno em Paz. Inclusive a Prefeitura de São Caetano também, né, mandou vários representantes à AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, para ter um curso, né, com o coronel da PM, que é uma referência em segurança no Brasil e aqui na América, inclusive na ONU. E esse curso ele trabalha justamente em cima disso que a gente comentou aqui, da questão da sociedade, né, unificada, integrada com os poderes públicos no combate à violência. Então eles criam polos, né, em cada bairro, em cada rua, de pessoas que se reúnem semanalmente ou mensalmente para fiscalizar, para ver as necessidades daquela rua, e aí tudo isso é repassado para a prefeitura, que vai buscar recursos para tentar combater a insalubridade, né, como a gente falou, de ruas escuras, porque às vezes tem um terreno baldio, abandonado, escuro. Então o pessoal vai lá, já faz aquilo ali um foco, de repente chega ali a iluminação, já afasta aquele cidadão dali. Então esses projetos são muito interessantes, e a Prefeitura de São Caetano já tem um estudo, né, para colocar também em prática, provavelmente ano que vem, aqui esse projeto, um projeto semelhante ao Moreno em Paz, ao Camaragibe Mais Seguro. O senhor vê com bons olhos esses projetos, ou o senhor tem alguma crítica a esse tipo de projeto? Não, com certeza. Eu procuro, sempre que sou convidado a participar de audiências públicas, de situações em que se pretende implantar aí, uma melhor segurança nas cidades, eu sempre vejo com bons olhos. Porque tudo isso, eu até o presente, sinceramente, eu não vi nada no intuito de prejudicar. Só vi no intuito de ajudar. Porque todos aqueles que estão interessados aí em fortalecer a segurança local, em ajudar a segurança local, em contribuir de todo jeito com a segurança de um município, de um determinado local, essa pessoa tem que ser vista com bons olhos. Não pode. É claro que críticas sempre vão haver. Nós sabemos que toda situação que se levanta, teremos sempre pessoas do contra, pessoas favoráveis e pessoas desfavoráveis. Mas eu sempre vejo, eu enquanto delegado de polícia, sempre vejo com bons olhos. É claro que tudo tem que ser feito dentro dos ditames legais, dentro da lei, né, observando aí os regramentos, para que não se venha cometer aí, na realidade, no intuito de ajudar na segurança, acabar aí cometendo outros delitos. É claro que tudo sendo observado, questão de porte de arma, questão de não tentar invadir aí a competência, a atribuição de outros órgãos, mas tudo vem aí a contribuir. Eu me recordo bem que participei de alguns cursos relacionados numa questão implantada, que o Estado de Pernambuco foi tentando implantar aí, que é a questão relacionada à polícia comunitária. A polícia comunitária, que é uma doutrina em que se procura trazer a comunidade para o lado da polícia. Eu li sobre o assunto, achei bastante interessante. Inicialmente, se não me engano, foi posto mais em prática pela Polícia Militar, se não me engano, mas é uma questão interessante, mas é algo que, quando eu estou andando pela zona rural, por alguns locais aqui da cidade de São Caetano, eu procuro utilizar dessa filosofia, porque o que acontece, eu já tive uma oportunidade, Nilson, que eu estava saindo de um fórum, não um fórum aqui de São Caetano, em outra cidade. Eu estava saindo de um fórum e tinha uma senhora do lado do fórum e se virou para mim e falou assim: moço, eu posso entrar aí? Eu falei: claro, a senhora pode, aqui é um local público, todo mundo pode entrar aqui. Ah, mas moço, eu sempre tive medo de entrar aí dentro, eu sempre tive medo de entrar aí. Não falei, tenho medo de entrar e ficar preso aí dentro. Eu falei: não, de jeito nenhum. A senhora vai resolver o quê? Aí eu comecei
comecei a ajudar ela ali e levei ela até um serventuário da justiça que ajudou a solucionar o problema que ela tinha, que era uma coisa muito simples. Mas o que se vê é justamente isso, é que a gente precisa mostrar para a população que esses órgãos existem em virtude da população, eles existem para a população. Então nós não temos que criar barreiras entre a atuação da polícia e o direito de conhecer, de ver da população. A população pode ver, pode conhecer, pode perguntar. Doutor, perguntando dentro daquilo que a gente pode falar, é claro que muitas das, em se tratando de investigação, a investigação que se faz para você ver via de regra é sigilosa, mas dentro do que o delegado pode falar, nós estamos abertos, porque afinal de contas o delegado, o oficial comandante, né, o prefeito, os vereadores, o promotor, o juiz, nós somos autoridades públicas, nós só existimos em função do que existe a população, que existe a cidade, o que existe o município. Porque se não existissem pessoas, não teria sentido existir polícia, não houvesse crime, né, não houvesse as confusões, não haveria o sentido de existir polícia. Então, nós trabalhamos para vocês, trabalhamos para a população. E precisamos ser realmente cobrados naquilo que nós fazemos. Porque talvez é até a própria falta de conhecimento, é aquela questão que você citou da educação. Então a população mais humilde, talvez ela não tenha noção do que é o Estado, né? Até porque, como o senhor falou no começo, a violência, o Estado já surgiu até para dirimir essa violência, porque no começo, quando não existia o Estado, né, as pessoas achavam que podiam tudo. Então o que aconteceu? Para tentar minimizar essas contendas, entre aspas, aquele grupo de pessoas se reuniram e resolveram transferir parte do seu poder, da sua soberania, para um representante em comum que iria tomar essas decisões, né? Então isso está no princípio de origem do próprio Estado, ou seja, o Estado surgiu para servir ao povo, né? Então todos têm direitos, todos têm deveres, todos têm obrigações, mas o Estado é uma entidade jurídica e impessoal, e talvez os órgãos que representam o Estado, né, como o senhor mesmo disse, veja, a cidadela tinha medo de entrar no fórum, então ela não tinha noção talvez de qual seria a função desse fórum, ela achava que era só para prender, que se ela entrasse lá ela ia ficar presa, né, ou seja, sem cometer nenhum delito, sem ter cometido nenhum erro. Então talvez seja aí aquela herança daquele ranço ainda de um Brasil colonial, de um Brasil de casa grande senzala, onde só as elites tinham acesso às benesses do Estado e ao povo, né, só restava ficar naquela submissão nas suas obrigações. Eles tinham só deveres e direitos praticamente nenhum. Talvez seja essa a herança mais maligna, né, dessas elites que durante tanto tempo governaram esse país. É verdade, isso é verdade, porque a população, sendo bem orientada, tendo plena ciência dos seus direitos, dos seus deveres também, é uma população que vive melhor, tem mais oportunidade de cobrar aí dos seus governantes, das suas autoridades, né, o cumprimento ali dos seus deveres. Né? Eu costumo, assim que quando tenho essa oportunidade, eu mesmo gosto de atender aquela pessoa, seja o caso mais simples, seja o caso mais complexo que é levado para a delegacia, eu gosto de ouvir, eu gosto de conversar, porque até veja bem isso, eu já percebi que muitas das vezes chega um caso, um determinado caso na delegacia, uma discussão de um lado, uma discussão do outro, e quando eu boto aquelas duas pessoas de frente, eu começo a conversar com elas, os anos vão se acalmando, né? Então a gente vê que aquilo que chegou ali, uma parte chegou querendo que a outra fosse presa, efetivamente para o presídio. Não, doutor, mas converse com ela, converse, porque às vezes a pessoa só quer uma palavra, a pessoa não tem isso em casa, né? O que falta, né? Um dos motivos também, alguma questão aí trazer aí para justificar, pelo menos aí observar questões relacionadas à violência, é justamente o diálogo familiar, que não existe mais. As pessoas se sentarem, hoje cada um senta, eu já cansei de ver, eu vou em shopping, no restaurante, né, em locais públicos, então sentam uns 4 pessoas que a gente percebe da mesma família à mesa, e cada um no celular, ninguém conversa, ninguém bate papo, ninguém interage mais,
Então cada um ali, um vendo um determinado vídeo, outro vendo um assunto de trabalho, outro vendo de repente um assunto da faculdade. Então a conversa, o diálogo familiar, né, a conversa familiar é importante. Porque eu estive observando por esses dias uma psicóloga falando, você deve sempre observar o seu filho, que é mudança de hábito, de uma hora para outra, de uma criança, denota algum tipo de violência que aquela criança possa estar sofrendo. Uma mudança de hábito repentina, aquela criança era muito alegre, de uma hora para outra ela passa a ser muito séria, né? Ou aquela criança, ela era uma criança dócil, de uma hora para outra passa a ser violenta. É algum tipo de violência que está sofrendo, mas muitas das vezes isso passa desapercebido aos olhos dos pais. A criança, então, essa criança ela cresce sendo o quê? Se cresceu na base da violência, como é que essa criança vai ser no futuro? Né? Então é importante. Desequilíbrio, né? É importante cada um de nós exercermos o nosso papel, não só dentro da sociedade, mas dentro das nossas casas. Isso tudo aí contribui também para efetivamente termos uma segurança melhor. O senhor tocou um assunto importante, né? A questão da mídia, da internet, hoje em dia do celular, a questão da família, a desestruturação da família também é uma das causas dessa violência. E hoje o celular está transformando as pessoas em zumbis. O pessoal, como o senhor citou, senta e ninguém conversa, fica todo mundo ali e acaba. Vamos comer uma pizza, junta ali e acaba a pizza, cada um do seu lado e ninguém conversou com ninguém. Quer dizer, está se criando uma coisa muito impessoal. De repente, se tem 1 bilhão de amigos na internet, você passa pela pessoa na sua frente e conversa com ele na internet, mas nem conhece ele pessoalmente. Então, uma coisa, talvez seja uma das necessidades desse futuro, né, que trouxe tudo, que transformou tudo em algo muito próximo, dessa tecnologia que evolui rapidamente, a velocidade da luz, a gente poderia dizer, que é um mundo em evolução, um mundo em transição, que a gente não sabe ainda onde ele vai parar, na verdade, né? Porque as descobertas são constantes, a evolução é constante, a gente está vendo um momento de transição. Eu acho que é um momento de ruptura com o velho, mas de continuismo com esse mesmo velho, né? De surgimento do novo. É um mundo que ainda ele precisa ser explicado. Eu acho que esse século XXI que nós estamos vivendo, essa década, né, começou na década passada, a gente pode dizer, mas é um mundo que está em ebulição, em transformação, e isso também colabora para todas essas mudanças, entendeu? Delegado, a gente quer agradecer muito a sua presença aqui, dizer que nós vamos trazer o senhor novamente em outras oportunidades, né? Mas, acima de tudo, foi um prazer tê-lo aqui conosco em nosso programa, um programa de estreia, né? Um programa por isso mesmo foi especial. Algumas pessoas vão perguntar, cadê as notícias, né? Mas as notícias começam a partir do próximo programa, que esse, pelo próprio tema que foi tratado, essa questão da violência que tanta gente cobra, tanta gente pergunta, ele era um assunto muito amplo, ele precisava ser destrinchado. E como o tempo do delegado para estar sempre aqui presente conosco não é tão grande assim, já que os afazeres da delegacia são muitos, a gente não podia perder essa oportunidade e o programa acabou se alongando na entrevista, mas a partir da próxima semana a gente vai estar aqui com reportagens, você vai ficar sabendo de muita coisa a respeito da nossa cidade. E lembrando sempre de agradecer a Undernet, né, que é a internet que permite que esse programa vá lá aí para todo o mundo, né, para todo o planeta, e sempre aqui às 18 horas na TV C3. Então, sempre que possível, né, sintonize aí na TV de C3 às 18 horas que nós vamos estar entrando no ar com o programa São Caetano News. Então, boa noite mais uma vez, delegado. Foi um prazer tê-lo conosco. Boa noite. Foi muito bom, eu me senti aqui bastante feliz por estar aqui no programa de estreia, aqui, tenho certeza, Nilson, que esse programa será um sucesso, tenho absoluta certeza que servirá não somente para trazer notícias simples para a população de São Caetano, mas notícias complexas. A população de São Caetano realmente vai ter conhecimento de tudo que acontece, não só no mundo da segurança, mas também, tenho certeza, na área da saúde, na área social, enfim, a pessoal da zona rural. Tenho absoluta certeza que esse programa vai ser um sucesso e fico muito feliz em ter participado desse programa de estreia. Nós acabamos de entrevistar o delegado Dr. José Luzia, né, delegado de polícia aqui da cidade de São Caetano, e gostaríamos de dizer a você, nosso telespectador, que a partir de hoje, toda sexta-feira, nós teremos um convidado especial sendo entrevistado.
tratando dos mais diversos temas da nossa sociedade. E gostaríamos de pedir também para que você, telespectador, colaborasse conosco, mandando sugestões para o endereço eletrônico que aparece aí abaixo da sua tela, né, de que você gostaria que fosse entrevistado, certo? Então mande, veja aí embaixo, está aí aparecendo na telinha, mande suas sugestões, sua colaboração, sua pergunta, suas dúvidas, que a gente, dentro da medida do possível, vai procurar atendê-lo sempre. E agora, para terminar nosso programa, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. Um dia, Mêncios, um discípulo de Confúcio, chegou até o mestre e perguntou: mestre, eu devo pagar o mal com o bem? Confúcio respondeu: não, nunca faça isso. Se você pagar o mal com o bem, com o que você pagará o bem? Pague o bem com o bem e o mal com a justiça.